Campanha Internacional. We will never give up. Nunca nos daremos por vencido, nós nunca aceitaremos. We will never concede. Inflados por esse discurso radical de Donald Trump, ontem apoiadores do presidente republicano invadiram o Capitólio num dia que marca a história dos Estados Unidos da América. É para lá que nós vamos, direto de Nova York, os detalhes a respeito da repercussão dessa invasão ao Capitólio e também da confirmação, horas depois, pelo Congresso americano da vitória de Joe Biden na eleição americana do ano passado. Correspondente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Eduardo Barão, tem os detalhes. Bom dia, Barão. Olá, Pedro. Bom dia para você, para todo mundo no Brasil. Cenas lamentáveis que a gente acompanhou ontem aqui nos Estados Unidos, que vão marcar o dia 6 de janeiro de 2021. O Capitólio foi invadido no meio da tarde, depois de um discurso inflamado do presidente Donald Trump, que conclamou seus apoiadores a irem até a capital dos Estados Unidos. A ação, segundo o jornal The New York Times, foi orquestrada durante 2 meses, até que finalmente acabou sendo realizada por essa ala mais próxima de Donald Trump. Eles invadiram o Congresso dos Estados Unidos no meio da sessão, que era uma sessão formal, afinal de contas a eleição já estava definida. Joe Biden tinha sido eleito no voto popular, eleito também pelos delegados, e era apenas a concessão que seria feita naquele momento da definição feita nas urnas. A invasão aconteceu no meio da sessão, os parlamentares tiveram que ser levados para uma área de segurança, os seguranças que lá estavam, os policiais, usaram gás para tentar dispersar os manifestantes, os deputados tiveram que se esconder usando máscaras também para evitar inalar aquela fumaça toda, né? Até que finalmente a sessão foi retomada depois que a segurança foi reforçada com a chegada da Guarda Nacional. Muita discussão sobre o fraco efetivo que estava naquele momento presente no Congresso dos Estados Unidos. Alguns falam, inclusive, que alguns policiais abriram caminho para esses manifestantes chegarem mais próximos desta região. Eles entraram em alguns gabinetes, em especial da deputada Nancy Pelosi, presidente reeleita agora da Câmara aqui nos Estados Unidos, destruíram documentos, bagunçaram tudo que tinha pela frente e, infelizmente, a situação mais trágica, 4 pessoas morreram. Uma mulher acabou sendo atingida por disparos dentro do Congresso dos Estados Unidos, foi levada para o hospital, mas não resistiu. Depois que tudo acabou voltando ao normal, com a segurança reforçada, com as pessoas sendo retiradas de dentro do Congresso, a sessão prosseguiu e, na madrugada, finalmente houve a confirmação de uma sessão protocolar, de algo que já se imaginava, o vice Mike Pence anunciando a vitória de Joe Biden, que toma posse no próximo dia 20 de janeiro por aqui. Eduardo Barão, falando ao vivo dos Estados Unidos, Barão, o clima, no geral. Claro que se a gente vai para a imprensa, a gente tem uma divisão muito grande nos Estados Unidos, né? Que alguns chamam de imprensa liberal versus imprensa conservadora, e aí talvez você encontre uma divisão de raciocínio. Mas tem um clima na rua, tem a sensação que você observa e localiza ao conversar com pessoas. E aí, Barão? O clima de tristeza, Edu. Não tá ninguém feliz hoje, não. Ninguém está gostando, ninguém achou que foi uma ação que para se orgulhar. Pelo contrário, o sentimento aqui é um sentimento de que os Estados Unidos não deveriam jamais ter visto as cenas que viram. O ex-presidente George W. Bush, do partido de Trump, partido republicano, mas nunca se deu bem com Trump, né? Ele acabou dizendo que as cenas de ontem foram cenas de uma república de bananas, algo que não deveria jamais ter acontecido por aqui. 2 fatores em especial, Edu, além, claro, da conclamação do presidente Trump, que inflamou, que inflou suas massas para irem até Washington pressionar deputados e senadores, como se fosse possível qualquer tipo de reversão, uma ideia completamente fora do que determina a Constituição dos Estados Unidos, chamou a atenção também a falta de segurança. Apesar da prefeita de Washington ter solicitado o apoio da Guarda Nacional, ela não foi autorizada diretamente, tem o Trump envolvido nisso, até que o vice-presidente Mike Pence, que comandava a sessão, acabou liberando a chegada da Guarda Nacional e assim foi feito. Alguns guardas aqui de Nova York, diferente, por exemplo, do Brasil, que tem uma Guarda Nacional, mas também aqui de Nova York foram depois para Washington, mas aí o estrago já estava feito. Edu, e assim, 4 mortos
gente está falando de 4 pessoas que perderam a vida numa situação completamente fora da realidade, onde não era mais possível que qualquer tipo de reversão acontecesse na eleição, a não ser na cabeça do Trump, que acabou justamente fazendo com que os seus apoiadores lotassem a capital dos Estados Unidos. Mas o sentimento aqui é de tristeza e uma expectativa muito grande de que Joe Biden volte a deixar o país unido, porque hoje o país está rachado. É isso aí, ó. Queria agradecer ao Eduardo Barão, nosso correspondente nos Estados Unidos. Bom trabalho, Barão. A gente vai se falando aqui ao longo do dia, tá bom? Bom trabalho para vocês também no Brasil. Um abraço, obrigado. Um abraço. E olha, só uma coisa. Eu fiquei incomodada com essa fala do senador que falou, escuta, isso aqui é uma república de bananas. Sabe por quê? Porque durante muito tempo, parte dos governos americanos via a América Latina como república de bananas. Países da América Central, América do Sul, nós éramos as repúblicas das bananas. Tudo bem aqui ter tentativa de golpe, ter tomada de poder fora do processo democrático? Desde que fosse em favor de um certo lado. Pois é. Aliás, eu ouvi uma brincadeira ontem, a turma conversando, vai assim, não é golpe de Estado, porque para ver golpe de Estado, na capital tem que ter uma embaixada americana, né? Senão, na América, né? Se naquela cidade não... Claro que é uma alegoria. Bom, por falar, quem pode nos ajudar a entender muito bem o que é alegoria e o que não é alegoria, o que é verdade e o que é mentira, é o embaixador Sérgio Amaral, que serviu 3 vezes em Washington, também serviu na Europa, serviu em Paris, em Londres, ligações também das organismos internacionais da ONU, especialista em comunicação também, porque foi secretário do governo, Fernando Henrique, e além de tudo é nosso colega que participa semanalmente conosco no Band News TV do Mapa Mundi. Embaixador Sérgio Amaral, bom dia, hein? Bom dia a todos os participantes e aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Embaixador, ontem o senhor acompanhou junto conosco no Band News durante o momento da emoção do fato, né? Fatos inéditos, alguns inimagináveis, a gente usou essa expressão ad nauseam ontem à tarde. Passadas aí 12 horas, que conceito que o senhor está fazendo daquilo que a gente viu ontem ao longo da tarde? Novo, diferente, ruim para a imagem da democracia, o que mais? Eu acho que o resultado é muito chocante para quem, como nós, como a maior parte da comunidade internacional, acompanha os Estados Unidos como um exemplo de democracia. E as cenas de ontem mostram que também nos Estados Unidos podem ocorrer situações graves, situações que põem em risco a própria democracia. Na verdade, o que nós assistimos ontem foi o fim do processo eleitoral, que demorou 2 meses, quando poderia ter se encerrado no próprio dia das eleições, em 3 de novembro, se Trump tivesse aceitado o resultado da eleição. Mas ele negou durante 2 meses, provocou uma grande crise e ontem saiu duplamente derrotado. Derrotado pela eleição na Geórgia, que deu aos democratas o controle, além da Câmara, também do Senado, e derrotado também porque o movimento que ele encenou, porque foi uma encenação política também, saiu derrotado. Embaixador, posse de Joe Biden marcada para 20 de janeiro, hoje dia 7, 13 dias de hoje até a posse. Esses dias finais de Donald Trump na presidência preocupam ao senhor? Veja bem, mas eu acho que Trump não tem mais recursos para continuar negando, rejeitando, buscar reverter o resultado da eleição. Ele tentou a recontagem dos votos, não deu em nada. Tentou as ações legais, não deram em nada. Tentou uma manifestação e uma verdadeira ocupação do Capitólio e não deram em nada, porque não havia base. Lhe resta apenas hoje a retórica. Eu acho difícil que ele possa organizar, encenar novas manifestações, apesar do fato que ele mostrou ter grande capacidade em fazer isso.
Embaixador Sérgio Amaral está conversando conosco nesta manhã ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, é o Pedro Campos. É um exagero falar que os Estados Unidos sofreram uma tentativa de golpe ontem, embaixador? Eu diria que golpe é um pouco específico, porque golpe implica uma ação de um grupo, em geral, com apoio militar, contra as instituições. Isso foi uma tentativa de negar o resultado da eleição, de deslegitimar a democracia, a partir do próprio poder instituído, porque você não pode dar um golpe em você mesmo, ou você mesmo, presidente, ser o autor de um golpe, porque você já é presidente. Mas você pode, como Trump tem feito, deslegitimar a democracia, dizer essa eleição não é legítima, eu não aceito. E foi isso que ele fez. Embaixador, a comunidade internacional se manifestou ontem até com algumas coisas que, quando a gente olha de fora, não parecem piada. Né? A Venezuela estava se manifestando com relação à preocupação com a democracia nos Estados Unidos, a Colômbia também se manifestou. E aqui, é claro, quando eu digo risível, não é pela seriedade de quem emite, mas sim quando a gente olha no contexto internacional como um todo. Os Estados Unidos agora, né, como nação, acabam dando motivo para esse tipo de chacota, né, embaixador? Algo que eles preservavam muito, que era a sua própria imagem no exterior. Olha, a palavra mais usada ontem pela imprensa americana e pelos próprios políticos foi a dessacralização do Capitólio. Quer dizer, eles consideravam o Capitólio, que é o edifício onde ficam a Câmara e o Senado, como um espaço sagrado para a democracia. E ontem houve a ruptura dessa percepção de que a democracia é sagrada. Agora, a própria democracia tem as suas formas de reagir. E se Trump saiu derrotado, Biden saiu vitorioso. E uma grande vitória. Na Geórgia, ter conseguido também o controle do Senado. E ter conseguido, antes mesmo de assumir, uma grande convergência entre os políticos, a união da sociedade no repúdio às táticas e aos malefícios de Trump. Portanto, o que nós podemos também esperar é que o novo governo Biden dê início a uma nova fase, que é uma nova fase de reconstrução da democracia e da liderança dos Estados Unidos no mundo. A crise é ruim, ela foi ruim para os Estados Unidos, mas ela cria condições muito favoráveis para uma retomada dos Estados Unidos. Embaixador Sérgio Amaral, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, é sempre um prazer ouvi-lo, hein? Muito obrigado. E hoje à noite tem Mapa Mundi. Estaremos junto com o embaixador Sérgio Amaral na TV Band News para falar sobre os assuntos internacionais. Eu só queria passar não é uma linha final aqui, porque o assunto volta, né? A gente fica sempre tratando dos temas importantes do dia. Mas eu observei ao vivo, né? Estava transmitindo durante a tarde no Band News. E essa pergunta que o Pedro fez para o embaixador era inevitável, né? Tipo assim, isso é um golpe de Estado? O que é que está acontecendo aqui? E a gente vai ouvindo as pessoas, com a ajuda do embaixador, que sempre ficou conosco o tempo inteiro, outros professores, daí você começa a observar e você vê as figuras que estão participando desse movimento, algumas até bem caricatas, né? Como é aquele de chifre que tá lá na capa dos jornais de hoje. E aí você começa a dar uma olhada pro mapa eleitoral do americano, não um mapa físico, né? Mas quem votou no presidente Trump? Quem são os 70 milhões de pessoas que votaram no presidente Trump? Claro que são 70 milhões de ideias, não dá para dizer que são grupos, mas só para didaticamente a gente tentar entender quem estava ontem no Congresso americano. Dentre esses 70 milhões de pessoas, há muitos antidemocrata, Partido Democrata. Aquelas ideias que o Partido Democrata defende, principalmente no campo social. Questões de aborto, questões de liberdades da mulher, questões de direitos humanos, questões que hoje em dia
que se chama de coisas de esquerda. É a nova pauta da esquerda. O que é um absurdo, né? Porque são pautas liberais. Sim. E o liberal é fundamentalmente de direita. Mas hoje em dia, o que eu sou contra é de esquerda, né? E nos Estados Unidos, aliás, isso vem de lá, né? Então, e é também a turma do Bible Belt, né? Que é o cinturão da Bíblia, que também por causa das questões sociais e das questões religiosas. Também é um grupo muito grande que vota em Donald Trump, que é a classe média empobrecida. Nos Estados Unidos a classe média é muito grande, ela é a maioria. É a classe média empobrecida em vários pontos de vista, não só financeiro. De chance, de ideias, de oportunidades, né? Que é aquela classe média que não teve oportunidade de chegar a um curso superior, tal, mas sempre esteve muito bem socialmente quando você olha para o resto do mundo, economicamente também. E aí, ao longo dos últimos anos, por causa das movimentações do mundo, vem perdendo espaço. E aí tem que culpar alguém. Nunca sou eu o culpado, é o próximo. Então culpa o estrangeiro, culpa as mulheres, culpa os negros, culpa os diferentes, culpa aqueles que não sou eu, culpa aqueles que não é o meu vizinho. Esse grupo também é muito grande. E tem um grupo menor, que é esse que a gente viu ontem dentro do Congresso. São os extremistas, os xenófobos, os racistas, os machistas, os homofóbicos, são os nazistas, são os fascistas, são aqueles que são extremistas. São aqueles que acham que só eles estão certos. E quando as instituições, que representam não só a maioria, mas como representam a todos, se contrapõem a eles acham um absurdo. Agora, como evento midiático ontem, houve uma parcela de vitória do presidente Donald Trump. Porque a possibilidade real de que ele conseguisse impedir na marra o que o Congresso estava referendando a eleição de Joe Biden era absolutamente remota, era inexistente. Nunca existiu. Agora, que ele conseguisse criar um espetáculo midiático em torno disso, ele conseguiu. E nesse ponto eu acho que ele foi vitorioso. Mas houve violência, houve mortes. Tá, mas é porque ele fala para essas pessoas. E aí houve um recuo. Então, ele fala para essas pessoas, ele mobiliza esses extremistas. A maioria da população não se mobilizar, levanta da sua cadeira para, entre aspas, fazer alguma coisa. Porque ela sabe que é um discurso pantagruélico, é um discurso balofo, é um discurso ridículo. Sabe o burguês ridículo do mulher? É o Donald Trump. Só que algumas pessoas, tem até aquele grupo QAnon, que eles realmente acreditam que ele é a encarnação religiosa da salvação da sociedade. E grupo extremista só precisa ouvir um pedido para ser extremista. Golpe, mas nem de perto. Por quê? Forças Armadas, porque grupos estabelecidos, inclusive no Partido Republicano, jamais levaram isso em consideração. Agora, que, como você falou, Thaís, ganha um espaço que nem a realidade é possível de entender, ganha sim. Agora são 8h31 aqui na